Bom dia, galera. Meu nome é Éder, tá? Sou professor do Colégio Anchieta e vou falar aí, fazer uma pequena revisão sobre funções. Espero que vocês estejam em casa aí, né? Devido ao coronavírus aí. Então, vamos tomar cuidado aí, fazer um bom descanso, né? Mas as aulas não param por aqui, então vamos dar continuidade aí e eu vou estar falando sobre funções. É uma pequena revisão aí, então, sobre funções. Definição de função, representação de funções e só, tá bom? É uma pequena revisão aí, coisa rápida. Bom, definição de funções. Dados A e B, dois conjuntos de R. Uma função f, A em relação a B, é uma função relação ou correspondência, que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Bom? Então eu vou ter um único elemento aí para B. As funções elas servem para descrever o mundo real em termos matemáticos, né? E vamos falar também sobre domínio e imagem. Seja f uma função, o conjunto de todos os x pertencente aos reais, ou seja, x pertence aos reais, que satisfazem a definição de f é chamado domínio da função e denotado por D, ou seja, domínio aí da função. O conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que y é igual a f de x, onde x pertence o domínio, né, da função e é chamado imagem da função e denotado por im, ou seja, imagem da função. Bom, aqui é um exemplo, né, onde eu tenho que aqui é o domínio, tá? O domínio aqui então vai ser a entrada, né? Ele entra aqui na função, resolvendo essa função então vai ter uma saída, essa saída ela gera uma imagem, tá? Então ela vai gerar aqui uma imagem. Então eu criei aqui uma pequena máquina para poder estar vendo isso aqui de uma forma melhor. Então aqui é uma ideia de função, tá? Então eu pego um número, eu coloco aqui nessa máquina, ele vai entrar um número, ele vai gerar essa função e essa função vai sair uma imagem. Por exemplo, quando eu coloco dentro dessa máquina aqui o número 1, coloquei um 1 elevado ao quadrado vai ser igual a 1, beleza? Quando eu coloco 2, olha só, nessa função aqui 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4, tá? Então, se eu colocar o 3 elevado ao quadrado, 9, beleza? Então, tá aqui essa função, tá? Aqui que é f de x igual a x ao quadrado. Se eu colocar x, vai sair x ao quadrado, beleza? Bom, essa função aqui ela pode ser mudada, ou seja, não é fixa, tá? Pode ser qualquer valor. Uma função aqui pode ser qualquer ou seja, troquei a função. Quando eu troco essa função aqui, agora eu tenho que f de x é igual a 1 sobre x. Então, se eu colocar 1, vai sair 1 também, porque 1 dividido por 1 dá 1. Porém, se eu colocar 2, lá na primeira função saía 4, você lembra? Agora não, vai sair 1 meio. Por quê? Porque mudou aqui a função, tá? Então é 1 sobre 2. Se eu colocar 3, f de x vai ser 1/3, beleza? Bom, se eu colocar 1/5, você já sabe aí que vai conservar a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, vai sair 5, né? Então tá aqui, coloquei 5, vai sair, coloquei 1/5, vai sair 5. Bom, eu já falei para vocês que o denominador, tá? Vocês já viram isso aqui, o denominador de uma fração jamais pode ser 0. Veja só o que acontece quando eu coloco 0 aí, ó. Coloquei 0, logo estragou a minha máquina, não é isso? Ó? Por quê? Porque não existe nenhum número que seja divisível por 0, tá? Então 1 dividido por 0 não existe, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre o que nós trabalhamos agora, né? Que f de x é igual a 2x, ou seja, o domínio da função é igual à imagem da função. Isso aqui tudo vai ser números reais, tá?
f de x igual a x ao quadrado, domínio da função é igual aos reais. E a imagem da função vai ser igual a 0 a mais o infinito, ou seja, pode ser aí infinitos números. E já aqui, nessa outra função, que foi a última que nós trabalhamos aí nessa máquina, f de x vai ser igual a 1 sobre x. Isso implica que o domínio da função é igual à imagem da função, que é igual aos reais, diferente de 0, ou seja, não pode ser 0, beleza? Vamos dar continuidade aí então, tá? Plano cartesiano. O plano cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados, x e y, aqui estão os pares ordenados de números reais, tal que real em relação ao real, tá? É igual ao par ordenado aqui x e y, tal que x e y pertencem aos reais, beleza? Bom, o plano cartesiano é representado por duas retas numéricas reais que se interceptam a um ângulo de 90 graus. Então eu tenho aqui o plano cartesiano, tá? Estou montando aí o plano cartesiano para vocês, né? E tenho ali um ângulo ali de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus aqui, e está aqui o plano cartesiano montado, beleza? Bom, feito isso, o plano cartesiano ele é utilizado como um sistema de referência para localizar os pontos em um plano. Então eu tenho aqui o eixo das abscissas, importante isso, não esquecer, e aqui o y, o eixo das ordenadas, tá? Aqui no centro nós temos a origem, beleza? Sabendo aqui que isso aqui é o primeiro quadrante, né? Aqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sentido anti-horário aqui, tá bom? São os quadrantes aí. Vamos dar um exemplo aí, então, onde aplicar aqui a forma geral de um par ordenado, abscissa e ordenada. Então nós temos aqui o número A, 2 e 3, par ordenado 2 e 3, A aqui, 2 aqui e 3 para Y. Então ele está no primeiro quadrante, não é isso? No segundo quadrante, nós temos menos 2 e 4. Então está aqui o ponto B, menos 2 e 4. No terceiro quadrante, por exemplo, poderíamos ter aí menos 3 e menos 2. Aqui, tá? Terceiro quadrante. No quarto quadrante, nós temos aí, por exemplo, 1 e menos 3. Beleza? Então isso aí foi só um exemplo para vocês, uma aulinha aí revisional. É isso aí, tá? Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a